E aí, pessoal, suave na nave, dando continuidade aos nossos exercícios. Sei que você vai falar, Matheus, estavam já com uma parte resolvida do exercício 20 que você tinha acabado de iniciar no último vídeo. Então, eu tava tentando fazer isso, porque na hora que eu tava gravando, eu tomei... eu vou explicar a questão 20 primeiro pra vocês, né, obviamente. Mas, resumindo, eu tava fazendo exercício gravando, chegou mais pessoas pra conversar, aí ficou muito ruim o vídeo. Aí eu parei de gravar, cheguei em casa tarde e não quis, né, postar porque ficou muito ruim o vídeo, qualidade de áudio horrível. Aí beleza. E nisso eu comecei a olhar para a questão e continuando fazendo ela, eu percebi que eu ainda tinha cometido uma gafe, né, que eu tinha escrito. Essa questão aqui, na verdade, não é uma questão muito, meu Deus, cairia necessariamente uma prova, mas é uma questão, né, afinal. Então decidi trazer certinho e com a qualidade boa de áudio. Espero que esteja melhor. Bom, bora lá. Ele nos diz o quê? Deu uma matriz, ou seja, ele quer que a gente ache uma matriz quadrada, obviamente, pela definição de determinante, de ordem 3, ou seja, com 9 elementos, cujo determinante é igual a... E ele coloca exatamente essa expressão aqui. Então, o que eu fiz aqui? Eu falei, vamos chamar essa matriz que eu quero quadrada de ordem 3 de C. Então, isso significa dizer que o determinante de C é igual ao determinante de outra coisa. Essa outra coisa, o determinante dela é exatamente esse daqui. Aí o que acontece, pessoal? Isso aqui eu tava olhando, aí me lembrou já de imediato, isso aqui de imediato. Me lembrou muito exatamente o que? O que a gente tem de cofator, né? Como assim? Olha, aqui seria, já que a minha matriz é 3×3, a gente sabe que ao utilizar a ideia do cofator, eu vou reduzir a ordem da minha matriz, indo para uma 2×2 nos cofatores. Então observe que todas aqui tá 2×2, com 4 elementos. Então isso aqui indica que eu realmente reduzir, eu tô pegando como fosse um cofator. E aqui tá multiplicado por um escalar, o que parece ainda mais por um cofator, e ainda mais tem um menos aqui. E a gente sabe que o cofator de um elemento AIJ qualquer, no caso o cofator AIJ, do elemento AIJ, é menos 1 elevado a I mais J multiplicado pelo menor elemento IJ. E nisso, se o I mais J aqui for ambos números, um for um número ímpar e o outro par, vai resultar num número ímpar. Então resulta que aqui vou ter menos, né? Então isso aqui parece muito, gente, exatamente com o quê? Com a forma que a gente calcula o determinante pelo teorema de Laplace. Então eu falei, poxa, realmente, então isso aqui é uma linha. O que é uma linha? O elemento escalar x, o a e o b são uma linha. Constitui uma linha, uma coluna da minha matriz. Sendo que aí que tá, se a gente toma por definição o método resolutivo da determinante, ou seja, tomando o elemento x e o elemento a e o elemento b como a primeira linha necessariamente dessa minha nova matriz, e a gente preenche com outros elementos, tais como eu preenchi aqui, e você vai fazendo como eu tinha feito de primeira, e você vai continuando, você vê que falta alguma coisa. Falta dois elementos, o a, b, c, e mais eu acho que era um menos b quadrado x, alguma coisa assim. Então, você vê que, poxa, então realmente ela não está na primeira linha. Então, eu só posso deduzir o quê? Que é uma fila, possivelmente é uma fila e um cofator desconhecido. E por aqui ter dado negativo, supondo, então A positivo, obviamente, já que tá aqui, né? Então, necessariamente, ele vai ter o quê? Que isso aqui é um cofator de um número ímpar mais par, certo? Então, o que eu fiz? Eu falei, vamos tomar essa matriz C. Eu vou tomar isso aqui como uma coluna. O elemento X, o elemento A e o elemento B. E por que como uma coluna, Matheus? Poderia ser como linha? Poderia. Porém, no meu caso, quando eu fiz, não deu certo. Na primeira linha. Talvez se ela for a segunda linha funcione, não sei, ou realmente a primeira linha. Comigo não funcionou. Talvez eu tenha calculado na hora até mesmo errado do errado, né? E, na verdade, tenha batido. Enfim, então o que acontece? Eu tomei aqui ela como a primeira coluna, certo? Esses elementos pela primeira coluna, usando o teorema de Laplace. Ele nos institui dizer que, dado uma matriz quadrada de ordem n qualquer, o seu determinante fica obtido mediante a multiplicação, o produto da soma entre o elemento e seu respectivo cofator. Então, observe que essa matriz de ordem 3×3, além de eu poder utilizar a regra de Sarros para calcular o determinante, utilizando o mecanismo para uma de ordem 3×3, eu posso utilizar a ideia dos cofatores. Então, aqui é o cofator A11. A11 é esse cofator aqui, certo?
A2, 1, porque eu estou variando a coluna, e A3, 1, certo? E fica perfeito, né? Porque 2 mais 1 vai dar 3, vai ficar menos o menor elemento. E tá aqui o menos já, certo? Então, e aqui você preenche com elementos quaisquer. Eu coloquei A', B', C', D', E', F', tá? Então o determinante de C fica exatamente obtido mediante a isso, que eu falei que é o teorema de Laplace. E o que a gente vai fazer então aqui? A gente calcula os cofatores. Aqui eu já calculei os cofatores. Eu fiz no papel e já deixei aqui transcrito os cofatores para facilitar a minha vida. Mas a gente vai calcular aqui os cofatores um por um, tá? O A11 é o menos 1 elevado a 1 mais 1 vezes o menor elemento do elemento 1, A11. Então teremos exatamente menos 1 ao quadrado 1 é o menor elemento, que fica obtido mediante o quê? O determinante, suprimindo pela definição do menor elemento de um elemento A e J, nada mais é do que o determinante de uma matriz dada, suprimindo a iésima linha deste elemento e a jésima coluna. Ou seja, se é o elemento 1, eu suprimo a linha dela e a coluna dela, resultando em B', E', C', F', como está aqui. Ou seja, B', E', C', F'. Utilizando pela definição, a gente sabe que isso aqui vai estar o quê? Multiplicado, né, o elemento multiplicado pelo seu cofator, ou seja, B', E', C', F', que é o determinante aqui, certo? E assim por diante você vai fazendo. Aí a gente vai ter o A2, 1, que vai ser exatamente menos 1, porque menos 1 elevado a 2 mais 1 vai dar menos 1 elevado a 3, ou seja, vamos ter uma quantidade ímpar, aí vai ficar negativo, menos 1, menor elemento 2, 1. Então vai ficar igual ao determinante, ao menos determinante. No caso aqui a gente está suprimindo a segunda linha e a primeira coluna, vai ficar A', D', C', F'. Aliás, A', D', C', F'. Vocês vão entender porque tá CX aqui, tá? Como eu disse, eu já fiz. E agora o menor elemento A3, 1, que vai ser exatamente menos 1 A quarta, certo? Ou seja, menor elemento, igual ao menor elemento. M3, 1, que vai ser exatamente B', E', que já está calculado ali, C', F'. Bom, agora você vai perceber o que? A gente vai comparar, já que esses determinantes são iguais, necessariamente, pessoal, já que os respectivos elementos são iguais, necessariamente a ordem daqui do determinante tem que ser igual para que as expressões sejam iguais. Então, isso equivale a dizer que... na verdade, implicação, né? Isso aqui implica dizer que B' vai ser igual, olhando ali, B' teria que ser igual a X, teria que ser igual a F', que é igual a X, tá bom? Para a gente ter exatamente aquilo. E' teria que ser igual a C', que teria que ser igual a E. A E não, a né? A C. Mesma coisa pro resto. A' tem que ser igual a A, quando você vai comparar aqui, né? D' tem que ser igual a B, né? D' tem que ser igual a B, já que a gente já achou quem é o valor C' ali, que é exatamente C e X, tá? E, por fim, A' igual a D' a gente já sabe quem é, B' a gente já sabe quem é, já sabe quem é E'. Pronto, aqui temos todas as informações. E aqui a gente obtém exatamente esta matriz, tá? A matriz C é exatamente esta daqui, ó. XAB. Aí aqui vem o A', que é o A. Aqui agora vem o B', que é o X. Agora aqui vem o C', que é o C. D' igual a B. E' igual a C. F' igual a X. E pronto, ao calcular esse determinante, a gente vai fazer a verificação agora da resposta para ver se o determinante bate igual. E a gente vai fazer uma dupla verificação. Bom, fazendo a verificação, como que ele vai verificar? Aqui eu já tenho a matriz C dada, né? Eu determinei ela assim. Mas como que a gente faria essa verificação, Matheus? Basta que o determinante seja igual, ou seja, o que acontece? Ao fazer o produto desse determinante, eu vou ter x quadrado menos c quadrado, utilizando a ideia exatamente
definição do teorema lá, de uma matriz 2×2, menos AX menos BC, ou CB, mais ou era B, né? B multiplicado por AC menos BX. Realizando aqui a distributiva, teremos observe que organizando teremos x³ e agora, como que a gente vai verificar? Basta de fazer o determinante de C sem ser pelos respectivos cofatores, e sim pela regra de Sarros, já que também é uma outrora forma de resolver na ordem 3×3. Então, dá pra gente verificar assim também, tá? Então, eu vou utilizar o mecanismo de Sarros aqui, repetindo as duas primeiras colunas. E vamos lá. Vai ficar, então, aqui A²x, C²x e B²x. Observe que a gente vai ter que ver o sinal disso tudo, ou seja, isso tudo está negativo, como está aqui, ó, menos x, dá para colocá-lo em evidência, e eu obtenho exatamente isso. Agora, mais x³ mais ABC mais ABC, que vai ficar mais 2ABC. E obtemos exatamente conforme nós queríamos o determinante de C, tá? Então, aqui fica demonstrado para o determinante de C, né? A gente já faz a verificação. Então, essa é uma matriz possível. Aí, quando a gente vai agora, bora para o próximo exercício, né? 3.21. Seja A uma matriz triangular superior, ou seja, o que